Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos começar agora a seção 3.3, que são as derivadas de funções trigonométricas. Bom, a gente vai usar as regras de derivação que a gente aprendeu até agora para derivar algumas funções trigonométricas. Aqui começa com duas funções básicas das funções trigonométricas, derivada da função seno e a derivada da função cosseno. Aqui já é dado aqui a derivada, né, como um pontapé inicial aí para a gente derivar funções trigonométricas, mas vamos entender aqui como que chega nessas derivadas aqui. Bom, a gente sabe que, dado uma função f de x, dado uma função y igual a f de x, a derivada de f de x é dada pelo limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos o f de x, dividido por h. Quando essa função é a função seno, é a mesma coisa, né? A derivada da função seno é o limite, quando h tende a zero, de seno de x mais h menos seno de x, dividido por h. Mas o que é o seno de x? Seno de x é seno de x mais h, é seno de x vezes seno de h mais, ou melhor, seno de x vezes cosseno de h, mais seno de h vezes cosseno de x. Essa é a primeira parte aqui, seno de x mais h. Aí menos seno de x, dividido, tudo isso aqui dividido por h. Bom, agora eu vou colocar em evidência o seno de x, tem seno de x aqui e tem seno de x aqui. Então, isso aqui fica igual a limite, quando h tende a zero, de seno de x, colocar em evidência, aqui fica cosseno de h menos 1, cosseno de h menos 1, mais seno de h vezes cosseno de x, isso aqui tudo dividido por h. Agora vamos separar esse limite aqui em dois, mas sem colocar soma de limite. Então, limite, quando h tende a zero, de seno de x, o seno de x é constante em relação a h, né? Que multiplica cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x, que multiplica seno de h sobre h. Bom, aí temos dois limites aqui, temos duas frações aqui, né? Cosseno de h menos 1 sobre h e seno de h sobre h, são dois limites fundamentais, a gente chegou a falar de um deles lá na primeira unidade. Então, o limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h é igual a 1, e o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, isso aqui é zero. São dois limites fundamentais aí do cálculo. Então, esse aqui vai para zero, esse limite aqui vai para zero, e esse limite aqui vai para 1. Então, esse limite total aqui vai dar, aqui dá zero, aqui vai para 1, então isso aqui dá cosseno de x. Ou seja, a derivada da função seno é a função cosseno. Analogamente, aqui a derivada da função cosseno de x, se usar seu parênteses aqui, cosseno de x vai ser o limite, quando h tende a zero, de cosseno de x mais h menos cosseno de x, dividido por h. Isso aqui é o limite, quando h tende a zero, cosseno de x mais h é cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h, e menos esse aqui, né? Menos cosseno de x.
dividido tudo por h. Essa parte aqui, cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x vezes seno de h, é o cosseno de x mais h. Agora vamos colocar aqui o cosseno de x em evidência. Tem cosseno de x aqui, tem cosseno de x aqui. Então isso aqui dá limite, quando h tende a zero, de cosseno de x. Colocando em evidência aqui vai ficar cosseno de h menos 1. Então, cosseno de h menos 1 é menos aqui, né? Seno de x vezes seno de h. Tudo isso aqui dividido por h. Isso aqui é limite. Quando h tende a zero, vamos separar isso aqui também. Cosseno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h, menos seno de x vezes seno de h dividido por h. Bom, o seno de h dividido por h vai para 1 quando h tende a zero, então isso aqui vai para 1. E o cosseno de h menos 1, que é menos 1, cosseno de h menos 1 sobre h vai para zero quando h tende a zero. Então isso aqui vai para zero. Então vai ficar aqui menos seno de x. Ou seja, derivada de cosseno de x é menos seno de x. A derivada de seno de x é cosseno de x, derivada de cosseno de x é menos seno de x, e com essas duas derivadas, com essas duas derivações aqui, a gente consegue derivar as outras funções trigonométricas e relacionadas. Por exemplo, aqui pede para derivar a função x ao quadrado vezes seno de x. Aqui tem um produto, então a y', que é a derivada de y em relação a x, é a derivada do produto x ao quadrado vezes seno de x. Então a gente vai usar aqui a regra do produto. Então fica derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda, derivada de seno de x vezes a primeira. Isso aqui dá derivada de x ao quadrado é 2x, então fica 2x seno de x, mais derivada de seno de x, que é cosseno de x, vezes x ao quadrado. Então, vamos colocar o x ao quadrado para cá, né, para sempre à esquerda aqui, para não confundir com o parâmetro aqui de cosseno. Então, a derivada aqui da y em relação a x vai ser 2x seno de x mais x ao quadrado cosseno de x. Essa é a função. Então, o seno de x aqui, o x é o parâmetro aqui do seno e o x aqui é o parâmetro do cosseno. Vamos para mais um exemplo aqui. Pede para derivar a tangente de x. A tangente aí é seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno aqui é um quociente. Então, isso aqui fica... vou usar aqui a regra do quociente. Então, a derivada da função tangente vai ser a derivada da função de cima, derivada de seno de x vezes a função de baixo, menos a derivada da função de baixo vezes a função de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x. Lembrando que em funções trigonométricas, né, quando eu coloco aqui seno de x elevado a n, ou cosseno de x elevado a n, isso aqui é seno elevado a n de x. Então, essa notação aqui, né, cosseno ao quadrado de x, é para simbolizar aqui que o cosseno de x está elevado ao quadrado. Bom, então vamos simplificar isso aqui, né? Trocar aqui a simbologia de derivada pelas suas funções derivadas. Então, derivada de seno de x é cosseno de x, então fica cosseno de x vezes cosseno de x, menos derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, fica menos seno de x vezes seno de x, dividido por cosseno de x ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de x.
Bom, aqui fica cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, menos com menos dá mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então, fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Mas 1 sobre cosseno de x é secante de x, então fica secante ao quadrado de x. Então, portanto, a derivada da função tangente de x é a secante ao quadrado de x. Vamos para o próximo exemplo. Vamos derivar agora cossecante de x. Cossecante é 1 sobre seno de x. Então, vamos usar aqui a regra da derivação, a regra do quociente. Então, a derivada da de cima é constante, vezes a de baixo, seno de x, menos a derivada de seno de x, vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x. Derivada de 1 é zero, então essa parte aqui vai zerar, fica menos derivada de seno. Derivada de seno é cosseno, então fica menos cosseno de x dividido por seno ao quadrado de x. Bom, isso aqui já terminou a derivada, né? Mas podemos colocar isso aqui de uma forma mais elegante. Então, isso aqui é menos, podemos colocar aqui como sendo cosseno de x sobre seno de x, vezes 1 sobre seno de x. Cosseno de x sobre seno de x é cotangente de x, é a inversa da tangente. Então, isso aqui fica menos cotangente de x vezes 1 sobre seno, que é cossecante de x. Então, cossecante de x. Então, olha, portanto, né, a derivada de cossecante de x é menos cotangente de x vezes cossecante de x. Vamos para mais um exemplo. Derivada da secante. Secante é 1 sobre cosseno. Então, vamos usar aqui a regra do quociente, que é a derivada da de cima, derivada de 1, vezes a de baixo, cosseno de x, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Bom, isso aqui é igual, derivada de 1 é zero, derivada de cosseno de x é menos seno de x, vezes 1, dividido por cosseno ao quadrado de x. Menos com menos dá mais, então fica seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Podemos abrir isso aqui mais, fica seno de x, seno de x dividido por cosseno de x, vezes 1 sobre cosseno de x. Seno de x dividido por cosseno de x é tangente de x, e 1 sobre cosseno de x, né, é a minha secante de x. Então, portanto, a derivada da secante de x é tangente de x vezes secante de x. Vamos para mais uma derivada, agora a derivada da função cotangente. Cotangente é o inverso da tangente, né? Ou seja, o cosseno de x sobre seno de x. Vamos usar aqui a regra do quociente. Então, derivada da de cima, derivada de cosseno de x, vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo, derivada de seno de x, vezes a de cima, que é cosseno de x, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a derivada de cosseno é seno, então fica seno de x vezes seno de x,
menos, aqui é menos seno de x, a derivada de cosseno e menos seno. Então, fica igual a menos seno de x vezes seno de x, menos, derivada de seno é cosseno, cosseno de x vezes cosseno de x, dividido por seno ao quadrado de x. Então, fica menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Posso colocar um menos em evidência e colocar aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, dividido por seno ao quadrado de x. Mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é menos 1. Então, isso aqui fica menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Mas isso aqui é igual a menos 1 sobre seno de x ao quadrado. Mais 1 sobre seno de x é cossecante de x. Então, isso aqui é menos cossecante ao quadrado de x. Então, portanto, a derivada da função cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Vamos dar, então, uma relembrada aqui nas derivadas de funções trigonométricas. Derivada de seno é cosseno de, derivada de seno de x é cosseno de x, derivada de cosseno de x é menos seno de x, derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, derivada de cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x, derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x, e a derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Então, essas são as derivadas aí das principais funções trigonométricas, e com essas derivadas aí e outras funções, né, relacionando outras funções, eu consigo derivar aí qualquer derivada envolvendo funções trigonométricas e usando aí as regras de derivação. Então, por exemplo, aqui pede para derivar a função secante de x sobre 1 mais tangente de x e pergunta aí para quais valores de x o gráfico de f tem reta tangente horizontal. Então, aqui, ó, vamos usar a regra do quociente, tá? A derivada da função de cima. Aqui eu tenho a função de cima, secante de x, e a função de baixo, 1 mais tangente de x. Então, a derivada da de cima vezes a função de baixo. Então, a derivada de secante de x vezes 1 mais tangente de x, menos a derivada da função de baixo, a derivada de 1 mais tangente de x, vezes a função de cima, que é secante de x, dividido pela função de baixo ao quadrado, ou seja, dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Vamos melhorar isso aqui, né? Então, aqui, derivada de secante de x é secante vezes tangente. E derivada de 1 mais tangente de x é 0 mais a derivada de tangente, que é secante ao quadrado. Então, eu troco aqui a derivada, essa derivada de secante aqui, por secante de x vezes tangente de x, e eu troco a derivada de 1 mais tangente de x pela secante ao quadrado de x. Agora, desenvolve isso aqui, né? Vamos colocar aqui, eu tenho secante aqui e tenho secante aqui. Podemos colocar em evidência. Então, quando eu coloco em evidência, eu vou ter aqui, então, 1 vezes tangente de x, aqui, né, que dá tangente de x, mais tangente de x vezes tangente de x, que é tangente de x ao quadrado, menos essa parte aqui, né, que está multiplicando secante, que é secante ao quadrado de x. Bom, tudo isso aqui sobre 1 mais tangente ao quadrado, tangente de x ao quadrado. Então, observe que tangente ao quadrado de x mais 1 é secante de x. Essa parte aqui, ó, tangente ao quadrado de x mais 1, vamos colocar aqui, ó,
Vamos colocar aqui o secante por esse lado aqui. Ó. Então, daqui eu tenho que tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x. Passo esse aqui para o lado de cá e esse aqui para o lado de lá. Isso aqui dá menos 1. Então, efetuando essa conta aqui, eu tiro que isso aqui dá secante de x, tangente de x, mais menos 1. Vamos relembrar aqui novamente. Tem aqui tangente ao quadrado de x mais 1. Como que dá isso aqui? Ó? Tangente ao quadrado de x é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Mais 1, quando eu tiro o mínimo aqui, vai ficar seno ao quadrado de x mais 1 é cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é tangente, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E 1 é cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Agora eu tenho o mesmo denominador, fica cosseno ao quadrado de x, e em cima fica 1. Isso aqui é secante ao quadrado de x. Ou seja, só para mostrar essa relação aqui. Olha, então, eu quero trocar isso aqui por menos 1, porque se eu passo esse seno ao quadrado para cá, esse secante ao quadrado para cá, eu vou ter tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x igual a, passo 1 para lá, fica menos 1. Então, olha, isso aqui vai ficar, né, secante de x vezes tangente de x menos 1. Bom, continuando aqui, então eu tenho aqui, né, que é a derivada, terminou aqui, né? Secante de x vezes tangente de x menos 1 dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. 1 mais tangente de x, né, elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a minha derivada. Eu quero saber lá inicial, né? Vamos voltar inicialmente aqui, qual é a pergunta? Para quais valores de x o gráfico de f tem tangente horizontal? Olha, tangente horizontal é onde a derivada da função se anula, porque a derivada da função dá o coeficiente angular da reta tangente. Então, para ter tangente horizontal, a derivada é zero. Então, a gente viu aí que a derivada aqui é esse valor, né? Secante de x vezes tangente de x menos 1, dividido por 1 mais tangente de x, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, como secante de x nunca se anula, né? Porque secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, isso aqui não se anula. Esse aqui só tem sentido para cosseno de x diferente de zero. Então, não se anula. Eu posso passar esse valor aí. Então, a derivada da função, isso aqui vai ser igual a zero, se isso aqui for zero, porque essa parte aqui é sempre diferente de zero. Então, tangente de x menos 1 igual a zero é quando a tangente de x for igual a 1. A tangente de x é igual a 1, olha, aqui, vamos relembrar aqui do sistema do círculo trigonométrico. Esse aqui é o eixo do seno, esse aqui é o eixo dos cossenos e esse aqui é o eixo da tangente. A tangente vai dar 1 aqui quando o ângulo está aqui múltiplo de π sobre 4, né? Ou múltiplo desse aqui, que é menos π sobre 2, menos π sobre 4. Então, isso ocorre quando x for um múltiplo, tiver aqui, né, nessa ordem aqui, quando ele está aqui, né, com n mais π, ou quando ele tiver, né, aqui,
aqui 2n mais π. Quando o n é ímpar, ele está aqui. Nesse caso aqui, né? N vezes π mais π sobre 4. Quando o n é par, ele está aqui. Então, toda vez que o ângulo estiver aqui ou aqui, a tangente vale 1, onde esse n aí é um número inteiro. Ou seja, olhando aqui no gráfico, da secante de x sobre 1 mais tangente de x, aqui numa limitação aqui, né? Esse ângulo aqui, esse ponto x aqui, esse ponto x, esse valor x aqui, esse valor x aqui, e esse valor x aqui são os mais próximos de zero. Né? Então, aqui no sentido positivo, então, olha, se a tangente, voltando lá, ó, se a tangente zero, se a tangente é igual a 1 em nπ mais π sobre 4, eu estou aqui, x, tangente é 1, nos pontos x igual a nπ mais π sobre 4. Andando para a direita aqui, né? No eixo x, aqui, usando aqui x em radianos. Quando n vale 0, eu estou aqui com π sobre 4. Então, esse valor aqui é π sobre 4. Quando n vale 1, estou aqui com π mais π sobre 4. Então, esse valor aqui é π mais π sobre 4. Quando n é menos 1, eu estou nesse valor aqui, né? Que é menos π mais π sobre 4. E assim por diante, né? As funções trigonométricas são as funções cíclicas, né? E quando o x aqui se aproxima de um valor que anula o cosseno, aqui é o eixo dos senos e aqui é o eixo dos cossenos, quando o x, né, se aproxima desse ponto aqui ou desse ponto aqui, a função ela vai para mais infinito ou menos infinito, dependendo do caso aqui, né, se está indo pela direita ou indo pela esquerda. Bom, enfim, é isso. Então, com isso, a gente tem condições de estudar aí os exercícios da seção 3.3, né, que pede para derivar funções envolvendo funções trigonométricas. Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua falando de exercícios.